Fala galera, tudo certo? Bem-vindo a mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o padrão do Circuit Breaker. É um padrão utilizado para deixar o seu projeto mais resiliente, então o seu serviço fica mais resiliente. E também previne ele contra dar erros inesperados. Por exemplo, vamos supor que você tem um microserviço e seu microserviço comunica com algum outro provedor, por exemplo. E o seu microserviço tem mais de uma funcionalidade. Vamos supor que, sei lá, listar usuários. E quando você vai cadastrar usuários, ele baixa um outro microserviço para validar algum dado desse cliente, por exemplo. Se esse outro serviço cai e alguém pede para você fazer um cadastro, muitas vezes essa falha que ocorre no seu serviço acaba fazendo o seu falhar e muitas vezes até o seu serviço ele quebra e para de funcionar. E aí o Circuit Breaker ele entra bem nesse pedaço dessa integração. O que ele vai fazer é entender que o outro sistema está falhando e vai impedir que o seu serviço mande a requisição para ele, né? Então, o seu serviço falar, olha, o serviço 1 está fora do ar, não tem como processar a sua requisição agora. Então, meio que o Circuit Breaker ele serve para isso, para impedir que você continue fazendo chamadas repetitivas para um serviço que já está falhando. Então, basicamente esse é o tema do vídeo. Aí, falando um pouco como que eu fiz isso, eu implementei essa parte do Circuit Breaker em Node, só com Node TypeScript. E bora lá pro código. Deixa eu abrir aqui a pasta. Antes disso, se inscreve aí no canal, deixa o like, que dá trabalho gravar esses vídeos. É de graça. É sério, se inscreve aí. Valeu. Bom, então falando um pouco aqui sobre o Circuit Breaker, né? Ele tem 3 estados. O primeiro estado é o estado fechado. O estado fechado significa que a sua integração com outro serviço está funcionando balinha, então não tem nenhum problema. O estado open é quando você tenta fazer uma integração, essa integração quebra. Então, na hora que o Circuit Breaker identifica que teve uma quebra nessa integração, o estado dele para essa integração muda. Então, ele sai de closed, tipo, tá funcionando bem, para open. Quer dizer assim, cara, deu pau aqui, eu não posso continuar fazendo essa chamada, porque vai dar problema, eu vou retornar um erro 500 muitas vezes para o cliente, e isso não é legal. Então, a gente muda o estado para open. Normalmente você pode até ter um fallback que vai redirecionar para um outro serviço. A gente vai abordar isso nesse vídeo, tá? Aí indo para o último estado, é o estado half open. O estado half open é quando você teve uma falha e depois de um certo tempo você tenta novamente chamar esse microserviço que deu uma falha. Então vamos supor, depois de 30 segundos ou a cada 10 tentativas, eu vou tentar de novo chamar esse meu serviço que falhou para ver se ele já teve tempo de se recuperar. Então essas são os três principais estados do Circuit Breaker. Então bora lá, né? Esse cara aqui fez em TypeScript, então eu chamei ele aqui de circuitbreaker.test, bem nominal, não? Bem descritivo, né? Então bora lá. Aqui inicialmente eu coloquei no construtor da minha classe a quantidade de falhas que tem que acontecer nessa integração para que o circuito saia de closed para open, ou seja, que ele saia do estado de tá tudo funcionando para o estado assim, deu pau. Depois eu tenho um outro parâmetro que chama Recovery Time. Esse Recovery Time é um tempo em milissegundos para mostrar de quanto em quanto tempo eu tento de novo chamar essa minha integração para ver se ela deu certo. E se ela deu certo, eu mudo o estado para Half Open. E depois o meu serviço de fallback. O serviço de fallback é assim. Vamos supor que eu tenho... Vamos pegar o exemplo aqui desse próprio projeto, né? Aqui é uma lista de fornecedores, né? Então, eu vou consultar preço em um fornecedor e eu tenho outros 2 serviços de fallback, ou seja, caso o meu serviço principal dê problema, eu tenho um serviço de fallback, que é um serviço de backup, vamos assim dizer, é como se fosse um outro serviço que me provê as mesmas coisas que o primeiro provê. Então, isso é o nosso fallback. É caso o primeiro dê pau, eu paro de enviar as requisições para ele e mando para o meu fallback. E aí aqui eu tenho uma lista de fallbacks. E aí, depois disso, é basicamente isso que essa minha classe tem de construtor, né? Então, vamos lá. Ela tem 2 métodos principais, que é o primeiro é o método call. Esse método call, ele vai executar a chamada pro serviço que eu tô tentando fazer a integração. Então, você vê que ele recebe aqui uma função anônima, que essa função anônima basicamente é a requisição que será feita. E aí, depois que é o que tá aqui nesse try, né? Então, o que ele vai fazer?
Vamos supor que meu estado tá open, né? Então, cara, eu tô com um pau na integração. Ele vai ver, cara, meu estado tá open? Tá open. O meu tempo pra tentar ver se a integração principal tá certo, já deu o tempo, vamos supor que é 30 segundos, já deu 30 segundos? Se deu 30 segundos, ele tenta mover o estado para half open. E aí, se ele move para half open, ele vai tentar novamente fazer a chamada. É esse try aqui. Se ela der pau, o que vai acontecer? Ele vai incrementar o cálculo no meu fallback, no meu failure count. E aí ele vai voltar o estado para open. E aí eu tenho uma outra função que é o call fallback service. Esse cara aqui é quando não deu meu tempo de tentar voltar o estado para half open, ou seja, para tentar chamar novamente a integração principal. Perdão, gente, é garganta. E aí esse else aqui, ele vai ver, não deu tempo ainda de tentar chamar a integração principal, então ele cai nesse fallback service. O que quer dizer isso? Quer dizer que a minha integração ainda está no meu estado de open, ou seja, ainda está com problema. Esse fallback service vai chamar o meu segundo fornecedor, por exemplo, que é esse fornecedor 2 aqui. Então ele vai chamar como se fosse o backup da minha API. Ou vamos supor assim, regiões, vamos pensar assim, em modelos de IDA, né, LLMs. Eu posso ter um modelo que foi feito deploy nos Estados Unidos e um aqui no Brasil. E o meu principal nos Estados Unidos, se ele tá com pau, o meu fallback vai ser aqui no Brasil. Então, todas as requisições serão encaminhadas para o Brasil. E depois de um certo tempo, ele tenta chamar de novo esse serviço que está nos Estados Unidos. E, cara, e se ele deu certo, eu paro de encaminhar aqui para o Brasil e volto a encaminhar para os Estados Unidos. Essa é a ideia principal do fallback. Então, essa função aqui de call fallback, ela faz exatamente isso. Ela muda o cara que está enviando a receber a integração. Então, bora lá. Aqui a gente tem um outro serviço que é o consolidador de preço. O que esse cara faz? Esse cara, ele vai instanciar a minha integração principal, que eu chamei de fornecedor 1, e meus outros dois fallbacks, que é tipo como se fosse o backup desse fornecedor 1. Então aqui no caso eu tenho o fornecedor 2 e 3 como fallbacks, então deixa eu entrar aqui, ó. Meu fornecedor 1 é basicamente uma APIzinha em Express. Ela tem uma rota chamada preços e ela retorna essa lista aqui de preços, esse array. Ela sobe na porta 3002. Aí meu fornecedor 2 faz a mesma coisa e sobe na porta 3003. E aí o fornecedor 3 faz a mesma coisa que o 1 e o 2, só que sobe na porta 3004. E basicamente o sistema nosso é esse consolidador de preço. Ele vai subir aqui, ele vai rodar as validações para ver só se foi configurada a variável de ambiente para subir cada uma. Depois disso aqui, ele vê, cara, beleza, tá configurado, então eu posso seguir com o meu serviço aqui de integração. Aí aqui eu tenho a instância do Circuit Breaker, que é aquela classe que eu acabei de mostrar, essa aqui. Então aqui eu faço um New Circuit Breaker. Lembrando, esse parâmetro 3 aqui é o número de falhas que eu quero que ocorra para o meu circuito sair do estado closed, que é tipo, tá tudo certo, para open, que é tipo assim, deu pau. Depois o segundo parâmetro é o tempo em milissegundos que eu quero que ele tente executar essa chamada novamente, ou seja, 30.000 são 30 segundos. Então, se deu 3 tentativas em falha, ele vai aguardar 30 segundos e vai tentar chamar de novo o serviço. Se ele der pau, ele vai continuar enviando as requisições para o meu fallback, que seria o fornecedor 2. E no caso, você vê que a gente tem dois fallbacks. O porquê que a gente tem dois fallbacks aqui? Vamos supor que eu chamei o meu fornecedor 1. Ele deu pau. Aí eu chamei meu fallback 1. Meu fallback 1 deu pau também. E só por exemplificar, eu coloquei dois fallbacks. Então, tipo assim, o meu fallback também pode dar problema, né? Vamos por assim, o meu backup também pode estar com problema. Então, por isso que tem dois fallbacks aqui, nessa lista de fallbacks. E depois a gente tem a função de buscar dados do fornecedor, que é basicamente ele bater naquela API GET para buscar os preços. E aqui ele tem a chamada que é o consolidar preços. Esse consolidar preços aqui, ele vai gerar aquele callback, que é o que está aqui no Circuit Breaker. Esse cara aqui, ó. Essa função anônima. Então essa função anônima é esse callback aqui, ó.
Então, eu dou um fornecedor1.call, esse callback aqui. E depois aqui, basicamente, eu faço esse await, para ver os preços que foram enviados, né? Então, bora lá. Vou rodar isso aqui. Primeiro, deixa eu mostrar como que foi feito. Isso aqui foi feito em TypeScript. Eu tô usando a última versão do Node até... Esses dias era a última versão, que é a 23.6.0. Eu tô usando essa versão porque ela já tem a transcrição do TypeScript para JavaScript. Então eu já consigo fazer a build nativa dentro do Node. Então meio que é por isso que eu tô usando essa versão. E aí, para isso, por isso que tem essa Experimental Transform Types, SRC, considerador de preços.ts. Isso aqui serve para quê? Não serve para fazer a transpilação necessariamente. Isso aqui serve para o Node entender que ele está lendo um arquivo que é TypeScript e não JavaScript. Aí ele consegue entender um arquivo TypeScript e executar ele. Aí eu faço a mesma coisa para os 3 arquivos, meus 4 arquivos TypeScript. Depois disso eu tenho o nosso start prod. Basicamente esse cara, ele serve para quando eu faço a build dos meus arquivos. Então quando eu converto meu TypeScript para JavaScript. E para isso eu tenho essa função build aqui no meu package.json. E basicamente sobre package.json é isso. A gente tem aqui 4 arquivinhos Docker, né? O Docker file do consolidador. Esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai fazer a cópia do meu package.json para a pasta /app dentro do meu Docker. Depois ele vai rodar um npm install. Porque pensa aqui, ele abriu um arquivinho Docker, tipo uma maquinazinha lá dentro, e ele copiou esse cara aqui. Dado que ele copiou esse cara, ele precisa instalar as dependências, que são essas daqui. Depois que ele instala as dependências, ele tem mais um passo. Seria copiar todo o meu projeto aqui. Então, nesse caso aqui, ele copia tudo e roda o npm run build. Para que ele roda o run build? Para gerar essa pasta dist aqui, e nessa pasta dist, tem os arquivos convertidos de TypeScript para JavaScript. E depois eu tenho um cmd aqui, que serve para falar qual comando e esse meu Docker vai rodar para subir a minha aplicação. E basicamente é o mesmo código para todos esses arquivos TS. No caso, é o consolidador, fornecedor. A única coisa que muda aqui é o comando, tá? Fornecedor 1, fornecedor 1, fornecedor 2, fornecedor 3. Então, dada toda essa explicação, bora pro projetinho. E, gente, de novo, hein? Deixa o like, se inscreve no canal, que a gente perde um bom tempo pra fazer esses projetos, pra passar esse conhecimento. Que nada mais que a ideia desse canal é pegar o que eu aprendi nesse tempo de carreira e passar pra você. Então, bora lá. Para rodar isso aqui, obviamente tem que ter o Docker instalado. Então, eu dou um Docker compose up. E aí, o que esse cara vai fazer? Ele vai criar esses 4 containers contendo esse nosso código. Aí aqui, então, ele já tá subindo, tá gerando a build, está subindo os fornecedores. E em breve ele já deve estar rodando o código do consolidador, que é o cara que vai executar as requisições para cada um. Oh, boa, até já rodou aqui. Então, o que está acontecendo aqui? O meu consolidador, ele está executando a chamada para o meu fornecedor 1. Como que a gente pode ver isso? A gente vem aqui no nosso fornecedor 1. E eu não coloquei para ele fazer o log de as requisições estão chegando. Bacana. Então, o que a gente pode fazer aqui para exemplificar que ele está chamando o fornecedor 1? Eu venho aqui e dou um kill nesse cara. Eu dou um stop nesse container. O que vai acontecer? Isso vai gerar falhas nas chamadas. Até que já até apareceu aqui, já deu um erro aqui. Ele recebeu um sigterm e deu um exit no meu container. O que vai acontecer é, o meu consolidador aqui, ele vai falhar e ele vai incrementar uma falha no meu circuit breaker, naquele meu contador. É esse cara aqui, ó. Ele adiciona uma falha aqui, ó. Failure count. Depois disso, ele vai falhar de novo. E chamou o meu fornecedor 2. Então ele deu aqui, ó. Circuito aberto, roteando para o fallback. E o que é o fallback? O fallback é o meu fornecedor 2. Então, a hora que ele identificou essas 3 falhas,
ele já chamou o meu fallback, que era o fornecedor 2. E aí, de novo, agora ele tá mandando todas as chamadas pro meu fallback 2. E deixa eu ver se ele já vai tentar fazer o log do Ralph Open. Você já tem aqui entrando para o fallback, bem sucedido, preços consolidados. Continuando para o fallback, preços consolidados. Aqui, ó. Circuito meio aberto. Ou seja, ele, depois de 30 segundos, que era o que a gente programou lá, ele tentou de novo chamar o fornecedor 1. Como deu pau, ele continuou chamando o meu fallback 2. E ele manteve o estado do meu circuito para aberto. Então, tipo assim, continua com problema. Legal. E agora, o que acontece se eu matar o meu fornecedor 2? O que vai acontecer é, ele vai entender que o meu fornecedor 2 tá com problema e vai rotear para o fornecedor... Perdão, para o fornecedor 3. Então, ele vai abrir aqui, muitas falhas detectadas, roteando para o fallback. Ele aqui tentando fallback 2 deu problema. Errou chamar o fallback 2, tentando para o fallback. Esse aqui é o fallback 3, então é a nossa segunda redundância. E aí ele vai continuar mandando para o fallback 3 agora. Aí você vê aqui, ele tentou de novo para o fallback 2, deu pau, ele continuou para o fallback 3. Aí agora o que acontece se eu ligar o fallback, perdão, o serviço principal? Ó, aqui ele de novo, ele tentou, ó, circuito meio aberto, testando o serviço. Deu pau, ele vai executar o fallback. Aqui muitas falhas detectadas, é o nosso erro, tentando o fallback 2. Não vai dar certo, porque ele não tá ligado ainda. Aqui, ó. Fallback 3. Então, vamos ligar primeiro o fallback 2. Aí ele vai parar de enviar pro fallback 3. A gente vai conseguir ver aqui agora, ó. Circuito aberto, fallback bem sucedido. Ou seja, o fallback 2 já subiu e ele já respondeu. Então, agora ele vai parar de enviar pro 3. Tanto que a gente vê aqui, ó, fornecedor 2. Que é o nosso fallback. Aí aqui de novo ele deu pau, porque tentou chamar o primeiro e não conseguiu, então ele vai continuar de novo para o fallback 2. Aí agora a gente vai ligar nosso serviço principal. Vamos pensar que assim, foi resolvido o problema, ele voltou a estar de pé de novo no ar. Agora a gente ligou, ó, fornecedor 1 executando, e em breve ele deve tentar mudar o estado para Ralph Open e tentar voltar a chamar o fornecedor 1. Então aqui o circuito continua aberto, tentando fallback. Isso, acredito que só falta mais uma. Aqui, ó. Circuito meio aberto, testando o serviço, preços consolidados. Ou seja, o serviço principal já está respondendo para a aplicação e ele vai parar de enviar as requisições para o fallback. Ó, tanto que ele já não está nem dando mais erro. Então é isso, gente, que eu queria mostrar um pouco do o que é o padrão Circuit Breaker. Ele é um padrão bem legal de ser utilizado em serviços muito críticos, né? Então, vamos ter algumas integrações. Essas integrações podem chamar outras integrações e você pode cascatear o erro. É uma solução bem bacana para evitar que isso ocorra, né? Então, tipo assim, de você começar a repassar erro para todo mundo começar a quebrar. E essa é a ideia do Circuit Breaker, gente. É isso. Ó, eu tava quase esquecendo, hein? Eu tenho uma loja aqui na reserva que são camisas feitas para programador. Feitas por mim, né? Para vocês, que são programadores. Então, essas aqui são as camisas que eu tenho, que eu já coloquei aqui na loja. Se você quiser dar esse apoio, tamo junto, muito obrigado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Tamo junto, é nóis. E deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!